Vamos lá, você que está do outro lado ligado com a gente, são 11 horas e 15 minutos. A gente vai falar de pesquisa eleitoral. A gente está com Eric Barbosa. Vem para cá, Eric. Pode ficar no T, Eric. Não tem problema. O T já é teu. Esse T é T de teu. Tudo bem, Tudo Márcia? bem? Tudo bem. Mais uma pesquisa vai ser divulgada agora, né, Eric? Como é que foram os critérios dessa pesquisa? Isso, Márcia. Aquela mesma pergunta que norteou o nosso instituto de dizer como é que está a eleição, como é que está a disputa entre o Wilson Lima e Amazonino Mendes para o governo do estado do Amazonas. Quantas pessoas foram? Traz para mim a primeira lâmina logo para a gente, porque a gente tem uma situação bem chata para lidar hoje ainda no nosso programa da comunidade. A gente vai trazer aqui os números. Foram 2.848 entrevistados? Isso. Dessa vez nós ampliamos a amostra, nós fizemos entrevista tanto em Manaus como em 9 municípios do estado do Amazonas. Foram 2.848 entrevistas, ou seja, eleitores entrevistados, presencialmente em Manaus e nos municípios. E nós escolhemos Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Tefé, Maués e Iranduba. E olha só, lá distante no estado do Amazonas, Tabatinga e Benjamin Constant. Bem longe para a gente poder entender qual é a abrangência de tudo que a gente vai lidar aqui hoje. Inclusive, nós vamos falar de fake news. Fake news, essa covardia que os candidatos estão usando para poder ganhar a eleição, todos eles, e aqui também não é diferente aqui no nosso estado do Amazonas. A margem de erro é de 1,85%, né? Isso. Aquela mesma margem. Correto? 95% de nível de confiança, e essa pesquisa também foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos para a próxima lâmina. Para a próxima lâmina, a gente vai trazer o primeiro resultado. Essa primeira lâmina aí é um apanhado, é o geral, é isso? Isso. Essa primeira lâmina, ela traz o resultado hoje de se a eleição fosse hoje. Ou seja, 68,41% do eleitorado está escolhendo Wilson Lima como novo governador do estado do Amazonas. E o candidato amazonino, o atual governador, alcançou 31,59% na nossa pesquisa. Essa pesquisa engloba tanto as opiniões do interior quanto da capital? Isso é a amostra geral, ou seja, todas as entrevistas realizadas tanto em Manaus quanto no município. E você pode observar um ponto interessante, é que o candidato Wilson Lima agora ele passa a congregar o dobro de votos que o candidato Amazonino Mendes tem. Ou seja, você tem praticamente 9 dias somente até as eleições, e é como se o candidato o Amazonino Mendes tivesse que trabalhar para dobrar as suas intenções de voto, para poder pelo menos empatar com o Wilson Lima. Com o Wilson Lima. Então a gente vê aquele comportamento dos eleitores dos outros candidatos migrando para o Wilson Lima e não para o atual governador. Isso, os números são fotografias do momento e a gente vê que os números estão se comportando numa tendência. Qual é a tendência? Do primeiro turno a gente viu o Wilson Lima disparar, principalmente na capital, e agora no segundo turno, com a saída de Davi Almeida, que teve cerca de 25% dos votos do interior, o Wilson Lima passa a se fortalecer muito mais e chega a colocar mais ou menos o dobro de intenções de voto no atual governador do estado. Vamos ver no interior do estado como é que está o comportamento dos eleitores do nosso interior do estado. Foram 9 municípios, além da capital, e a gente vê ali, ó. Não é essa tela não, essa sim é do jornal, é essa tela. Então, olha, nós temos ali Manaus, a capital, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Tefé, Maués, Iranduba, Benjamin Constant e Tabatinga. Como é que está aí essa situação? Parintins não é surpresa, né? Que Parintins, o Wilson já tinha ganhado em Parintins no primeiro turno, né? Sim. Você vê que os números encontrados nessa segunda rodada de pesquisa, 9 dias do dia da eleição, os números estão parecidos com o primeiro turno e com o estudo realizado na semana passada, Márcia. Por quê? Manaus, o Wilson chega a colocar mais do que o dobro das intenções de voto no atual governador. O Wilson alcança 72,99 e o atual governador Amazonino Mendes com 27,01. Ou seja, a diferença aí no maior colégio eleitoral do estado, Márcia, é muito grande. 22,01, não é isso? Muito grande. É como se o eleitorado já tivesse se decidido que quer mudar o governador do estado. E Parintins? E a gente vai de maneira separada em todos os municípios. O Wilson, em Parintins, ele alcança 77,99, ou seja, você vê que está avalizado 70-30. Certo. Ou seja, Itacoatiara, que é um colégio eleitoral muito grande, você tem uma ideia, são mais de 50 mil eleitores, 73,66% desse eleitorado tem apontado que vai votar em Wilson Lima. E o amazonino alcançando 26,34. Manacapuru, número surpreendente, 88%, né, Eric? É um número surpreendente, mas para a gente que já trabalhava com os números das eleições, não muda muito. A gente já tem visto que tem correspondido ao perfil dos números que a gente tem encontrado nas vezes nos estudos passados. Em Manacapuru, Márcia, é um colégio eleitoral grande.
São mais de 50 mil eleitores também em Manacapuru. E 88,52% escolhem Wilson Lima para ser o novo governador. E olha o dado interessante, que desde o primeiro turno, o candidato que ganhava com folga lá era o candidato Davi Almeida. E agora, com a saída dele na disputa, Wilson Lima passa a liderar. Você tem Coari, que é outro colégio eleitoral muito grande, e o Wilson Lima passa para a liderança com 57,74% contra 42,26% de Amazonino Mendes. Tefé, pessoal de Tefé, que talvez possa estar assistindo a gente, Amazonino consegue ter um empate técnico ombro a ombro disputadíssimo com o Wilson Lima. Ou seja, 50,74% Amazonino, 49,26% Wilson Lima. Maués, terra do Guaraná. Terra do Guaraná. Amazonino Mendes também congrega uma disputa ombro a ombro com o Wilson Lima, alcançando 51,58% e o Wilson Lima 48,42%. E aí a gente vai para Iranduba de novo, que está ali coladinho com o Manacapuru, não é isso? Isso. E a gente tem 76,6%. Isso. Você consegue observar que Iranduba, que é um colégio eleitoral próximo da capital, é um número que dialoga com a opinião dos eleitores da capital. Por quê? Em Iranduba, 76,60% do eleitorado afirmam na pesquisa que vão escolher o Wilson Lima como novo governador e apenas 23,40% Amazonino Mendes. E Márcia? Benjamin Constant, que já é mais longe. É. E colado com Tabatinga ali, né, Benjamin Constant? Correto. E o objetivo nosso era escutar dois municípios distantes dessa região metropolitana para entender como é que está essa força de voto e essa disputa. E olha o que é interessante. Benjamin Constant, um município muito colado ali em Tabatinga, que você consegue fazer Tabatinga e também ouvir a opinião dos eleitores de Benjamin, Amazonino Mendes já passa para a liderança com 73,74% contra 26,26% de Wilson Lima. Mas Tabatinga, o Wilson. Mas Tabatinga, o Wilson e Amazonino estão como em Tefé e como Maués, disputando ombro a ombro. 51,67% contra 48,33% de Amazonino. E no interior, o ombro a ombro é literalmente voto a voto, né? Porque como é um número muito menor de eleitores e um número muito menor de votos válidos, então é voto a voto a disputa realmente. E aí esse número que a gente tem aí é o número do geral, final, né? Isso. Se a eleição fosse hoje, com a margem admitida em nosso estudo, Wilson Lima seria o novo governador do estado do Amazonas, alcançando cerca de 68,41% das intenções de voto contra 31,59% de Amazonino Mendes. Eric, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Vai ter mais alguma pesquisa até o dia da eleição? Márcia, faltam apenas 9 dias. A partir de segunda-feira nós vamos para a última pesquisa de segundo turno. E ali pela quinta, sexta-feira nós estamos publicando o nosso número antes do domingo, que é a votação. Antes do domingo, que é a votação. Ótimo! E domingo a gente vai estar aqui de novo discutindo ao vivo pelo Facebook. Você que está ligado com a gente pelo Facebook, continua que a gente vai estar aqui no domingo ao vivo discutindo de novo. Não marcou nada não no domingo, não, né? Então encontre aqui com a gente, tá? Estaremos aqui, desde já agradeço o convite, agradeço a atenção de todos os telespectadores e vamos acompanhar a disputa para que domingo, no próximo domingo, a gente possa conhecer o novo governador do estado do Amazonas. No próximo domingo a gente vai conhecer com toda certeza. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. 9 dias das eleições. O Eric, muito obrigada, viu, Eric, que veio aqui. Eu te espero no domingo. E olha, deixa eu dizer, enche aí de novo, eleições TVT para eleições 2018, olha aí. Há 9 dias das eleições, o Eric já foi, que ele tem que terminar as pesquisas, as próximas pesquisas. O que a gente mais vê é notícia aqui no estado e no Brasil inteiro. A gente tem aí esse resultado, que demonstra pra gente que o Wilson Lima tem quase o dobro de intenção de votos do candidato à reeleição Amazonino Mendes, conforme o Eric trouxe pra gente, e ele acabou virando, o candidato à reeleição, acabou virando notícia nacional. No Veja Brasil, a gente vai trazer para você que ele já é considerado uma fábrica de fake news. Inclusive, ontem, o candidato Wilson Lima fez uma manifestação e a gente está trazendo para você uma opinião que é nacional, porque as fake news disparadas pela campanha de Amazonino Mendes têm sido tão fortes, tão intensas, que viraram notícia nacional, como você está vendo aí no blog da Veja, que é um jornalista respeitado, que é o Maurício Lima. Quem escreveu aqui essa notícia foi o Ernesto, e a gente está vendo aí que são 12 decisões contrárias que o TRE já deu, favoráveis ao Wilson Lima e contrárias ao atual governador do estado, que demonstram um certo desespero. É o que a gente pode tirar dessa conclusão toda. São 12 decisões só nesse segundo turno.
Só em 10 dias, 12 decisões que o Tribunal Regional Eleitoral já publicou contrário ao candidato à reeleição, Amazonino Mendes. Então, você que está do outro lado, ontem eu falei sobre esse assunto, o WhatsApp é um poder, o WhatsApp é uma rede que faz com que você acabe divulgando notícias que não são verdadeiras. Então, a nossa responsabilidade enquanto eleitor, nossa responsabilidade com a democracia é não compartilhar fake news. Cuidado, as notícias que estão aparecendo agora, como a gente está demonstrando aqui, são notícias que não estão conversando com a verdade. Muito pelo contrário, está ao contrário do que a verdade está determinando. Então, cabe a nós simplesmente dizermos, não acredito nisso, não acredito nessa história, eu não quero saber disso. E principalmente eu mando um recado aqui para todos os funcionários públicos das secretarias estaduais, não deixe que ninguém segure no seu braço. Não deixe que ninguém segure no seu braço. Ontem nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade uma denúncia de uma funcionária que reclamou que era funcionária do Estado e que estava sendo obrigada a participar de bandeiradas, estava sendo obrigada a participar de comícios. Isso não pode acontecer. E hoje nós temos uma outra denúncia também de Maués. O que você precisa fazer? Tem o Pardal, você tem que denunciar no aplicativo do Tribunal Regional Eleitoral, no aplicativo do Pardal. Coloca na tela para mim, enche a tela para mim, por favor, com a imagem da funcionária. Enche a tela. Olha, ela está dizendo aí, ó, funcionários não... Atenção, denúncia em Maués, os funcionários estão ameaçados para votarem candidatos para o governo e presidente. Olha aqui. E essa denúncia que eles estão trazendo para a gente são em hospitais, escolas, em Maués. Maués, a terra do Guaraná, como a gente está trazendo. Em qualquer órgão, porque o órgão público ele vira um reduto de voto. E aí o que aconteceu? Você lembra que houve inclusive uma reunião com a Secretaria de Educação, com os prefeitos, em que o atual governador estava lá fazendo palanque com recursos do Fundeb, fazendo palanque com promoções. Isso é ilegal, gente. É ilegal. Por que o Tribunal Regional Eleitoral critica tanto isso? Porque você não pode pegar a máquina para angariar voto. É injusto com os outros candidatos que não estão no poder. É por isso que isso é tão ilegal. E aí, em desespero, acaba fazendo isso, fazendo promessas que nem estará no cargo para cumprir, que provavelmente pode ou não pode estar no cargo para cumprir, e aí acaba ludibriando os funcionários, ludibriando as pessoas e enganando as pessoas. Isso está errado. A gente fala aqui todos os dias, desde o início, que a democracia tem que ser uma festa de justiça. Tem que ganhar quem realmente recebeu o voto. A gente não pode ver as pessoas utilizando esses artifícios ardis, reclamando aí em redes sociais com fake news, mentiras, enganando as pessoas. Então você que tem do outro lado não pode deixar isso acontecer. Já está pronta a matéria? Senão eu vou chamar o que está dizendo no nosso diário oficial. Eu vou chamar o que está dizendo no nosso diário oficial. Porque ninguém pode se sentir coagido. O voto é sigiloso. Então, se você que está aí do outro lado no seu cargo, de repente é estatutário, mas tem um cargo comissionado, não se deixe coagir. O voto é sigiloso, você não é obrigado a votar em A ou B, você tem que votar de acordo com a sua convicção. E fazer palanque com cargo de funcionário é uma covardia. Fazer palanque, obrigar a pessoa a votar é uma covardia. E isso não pode acontecer e a gente não pode deixar que isso aconteça. Então houve uma manifestação do candidato Wilson Lima, se manifestando com relação a fake news por causa disso, o que tem que ser a mais aplaudida democracia. Então a gente não pode permitir isso. No interior do estado, onde as fiscalizações são um pouco mais difíceis de se encontrar, de se chegar, os funcionários do interior não podem se deixar abater com isso. Não podem se deixar. Reportagem está pronta? Traz para mim a reportagem. Aí eu vou pedir então para colocar aqui na tela a foto. Coloca aqui para mim o que foi notícia hoje nas nossas redes, na internet. Coloca para mim aqui. Coloca para mim o que foi notícia hoje com relação à Prodimagem. Olha aí. Você que está acompanhando aí as imagens, só para você ter uma ideia, isso aí é do Diário Oficial. Esse aqui, que você está acompanhando, é o atual secretário de Estado que assumiu no lugar do Dr. Francisco Deodato, que está em campanha com o governador Amazonino Mendes. Essa senhora do lado é a esposa dele, Vera Lúcia, dona da Prodimagem,
Agora vem o governador do estado fazendo uma série de pregações moralistas, dizendo, contratou empresa X, empresa A. No Diário Oficial desse ano, consta um termo aditivo no montante que já chega a 3,2 milhões de reais. Tá aí o Diário Oficial. Você tá vendo aqui, ó. Aí a gente recebeu essa notícia aqui no portal. A Prodimagem, que é de propriedade do secretário, da esposa do secretário Orestes, e já recebeu pelo menos 3,2 milhões de recursos, conforme o Diário Oficial. Traz o Diário Oficial, traz a foto do Diário Oficial. Isso aqui é o portal da transparência, aqui é o Diário Oficial da União. Está aqui o termo aditivo, assinado em 29 de maio deste ano, pelo então secretário Francisco Deodato. Está aqui, ó, Prodimagem, Clínica de Produção de Imagem do Amazonas. Aí eu pergunto de vocês, é moral o governador autorizar uma contratação dessa? Nós estamos falando da esposa do atual secretário dele de saúde. É moral ele privilegiar? É moral ele privilegiar a esposa? É moral fazer isso? E não vem aqui alegar que são exames de imagem, se precisa. Tem muitas clínicas de imagem pelo estado do Amazonas. Muitas clínicas. Este Nova Tela, por favor, com esse recorte do Diário Oficial, que é para você que está do outro lado ver direitinho quem é esse governador. Acompanhando uma foto do secretário, do então secretário de Estado da Saúde, contratando a Prodimagem, aditando. Ele está aditando. Essa contratação já existia e ele simplesmente está aditando. Esposa do atual secretário de Saúde. E o governador permitiu isso. Isso é moral? Beneficiar a esposa do secretário? Nós vamos investigar e nós precisamos trazer para você que está aí do outro lado sobre isso, sobre esse assunto, porque a gente não pode deixar isso acontecer. Tá bom para fazer fake news, tá bom para disparar notícias mentirosas, para vir a público dizendo que empresa A, B ou C está sendo privilegiada e que ele cortou recursos de empresa A, B ou C. Por que não tirou a esposa do secretário da jogada? Porque aí sim ia ser moral, aí sim ia ser legal. Se existe uma lei de nepotismo que contraria o nepotismo justamente para não deixar que se contrate parentes para a administração pública, por que pode a esposa do patrão? Por que a esposa do secretário pode contratar? Que na realidade nós sabemos que está no nome dela, mas que não deve ser dela só. Afinal de contas, ela é casada com ele. A metade do lucro é do secretário. Né? A não ser que ele tenha casado em regime de separação total de bens, o que eu acho muito difícil. Então, tudo que ela ganha, a metade vai para quem? Para o secretário. Regime de comunhão parcial de bens. Com toda certeza deve ter se casado nessas condições. E aí, é moral o secretário de Estado atual obter vantagem porque ele está num cargo de poder, num cargo que ele dispõe de renda, num cargo que ele dispõe de recursos, e o governador, sabendo disso, permitiu? Ou quer me dizer que o governador não sabia? Até porque ele já foi secretário dele em outra legislatura. Ele já foi secretário em outro momento. O mesmo grupo político da Secretaria de Saúde trabalhou com o então governador Amazonino Mendes, Francisco Deodato, Dr. Orestes, todos eles trabalharam em outro momento. Então, todo mundo sabe quem é mulher, quem é esposa e quem não é de quem. E aí, gente, eu jogo para você avaliar. Isso tá certo? Porque ele vem dizendo, fiz uma economia de 300 milhões na campanha, né? A primeira coisa que eu fiz foi cortar 300 milhões de despesa. E permitiu que a esposa do secretário dele, que vai faturar dinheiro com o Estado e vai dividir com o secretário, porque é regime de comunhão parcial de bens. Se ela é esposa, ela ganha, ele também ganha. Provavelmente deve ser assim. E se não for, mora junto com ele, o dinheiro vai entrar dentro da mesma casa ou não vai entrar? Isso tá certo? Eu jogo para você responder essa pergunta. Tá certo fazer isso? Tá certo contratar a esposa de fulano, de Beltrano, porque eu sou o secretário, porque são os meus amigos? Tá certo? Aos amigos os favores, aos inimigos os rigores. Já diz o ditado, né? Aos amigos os favores, aos inimigos os rigores. Então esse que tem sido o tom, infelizmente, da campanha de reeleição do candidato Amazonino Mendes. E não tá certo. E enquanto tiver coisa errada, a gente tem que falar. A gente não pode manter assim. Eu sempre disse que era a favor da democracia e do voto justo.
O voto tem que ser justo, o voto não pode ser desse jeito. E olha, são 11 horas e 35 minutos, o que tu quer que eu chame agora, hein, diretor? Vamos lá, vamos embora ver a reportagem agora, porque eu vou falar ainda de fake news. A fake news é aquela matéria falsa em que o Tribunal Regional Eleitoral muito se compromete a combater. O Wilson Lima fez um boletim de ocorrência com relação a esse crime eleitoral e a gente vai ver agora. Indignado com o que classificou de ataques covardes da velha política, o candidato Wilson Lima, do PSC, convocou a imprensa na tarde de ontem para rebater a onda de fake news que a campanha dele vem sofrendo nesta reta final do segundo turno. Estão dizendo que eu vou criar Bolsa Bandido, que eu vou pagar a indenização das famílias dos detentos que morreram lá no Compage. Isso não é verdade, isso é mentira, isso é fake news. Disseram que a Vanessa Graziotin seria minha secretária. Isso é mentira. Estão dizendo que eu vou apoiar o Haddad ou que eu apoio o Haddad. Isso é mentira, isso é fake news. Segundo o candidato, até a família dele tem sido alvo de ataques em blogs e nas redes sociais. O que estão fazendo não é só contra mim, é contra toda essa gente, é contra as instituições, é contra a minha família. Eles atacam a minha esposa, os meus filhos, a família da minha esposa. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Os advogados da coligação denunciaram o caso ao Ministério Público Federal e também à Polícia Federal. Na Justiça Eleitoral, Wilson Lima já conseguiu 11 decisões favoráveis à retirada de notícias falsas de blogs e redes sociais. Outros pedidos para barrar as fake news serão encaminhados ainda esta semana ao TRE. O TRE está analisando muito bem isso e está conseguindo mesmo fazer com que nós conseguimos retirar essas notícias do ar. Wilson Lima é estreante na disputa eleitoral. Mesmo assim, o resultado do primeiro turno e as atuais pesquisas mostram que ele é o favorito da população para se tornar governador do Amazonas. Olha, gente, a gente precisa aqui entender que se o povo está escolhendo um candidato, isso precisa ser respeitado. A gente não pode usar artifícios ardis para ofender um candidato e enganar a população. Isso é chamar a população de boba. Toda vez que aparece uma fake news por aí, com uma história fantasiosa, você está querendo chamar a população de boba. E o Tribunal Regional Eleitoral bateu muito nessa tecla. Nós aqui no nosso programa da comunidade batemos muito nessa tecla. Não dá para enganar a população. Quando você dispara uma fake news, uma história mentirosa, você está mentindo para a população. Você está contando uma mentira. E isso é enganar a pessoa, enganar o povo, enganar o eleitor. Então tome assim uma fake news. Receba a fake news como uma forma de dizer para você, você é um bobo, eu vou enganar você. E você vai mudar o seu voto porque eu vou lhe enganar. E é isso que você quer fazer? É isso que você quer para a sua eleição, para a sua escolha? Você fazer a sua escolha baseada numa mentira? Nós estamos recebendo muitos recados também de pessoas do nosso interior reclamando que eles estão sendo obrigadas a trabalhar. Nós estamos recebendo enxurradas de reclamação nessa reta final de campanha em que funcionários públicos estão sendo obrigados, principalmente funcionários públicos do interior. Põe para mim aqui na tela. É verdade, não só no interior, também aqui em Manaus, os diretores de escolas estão sendo obrigados a fazer bandeiradas depois do expediente e sendo pressionados a votar no candidato que sabemos quem é, com ameaças de perder o cargo. Vejam isso, como isso é baixo. Como isso é baixo. Isso é baixo, ameaçar pais de famílias. São pais de família. A gente está vendo as famílias amazonenses sendo coagidas para votar num candidato, para trabalhar para um candidato pelo seu emprego. Isso não é democracia, isso não está certo, isso não é justo. E isso aqui é a denúncia da capital. Ontem nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade também uma outra denúncia do interior do estado. Vamos para Itapiranga. Solta para mim, Itapiranga. No município de Itapiranga está acontecendo a mesma coisa. Se não votar no candidato da gestão atual, ameaçam te tirar o emprego. Lembrando que essas mensagens
Lembrando que essas mensagens vão ficar guardadas para uma possível ação no TRE. São mensagens que nós estamos recebendo e o Tribunal Regional Eleitoral vai manter essa mensagem, está à disposição para o Tribunal Regional Eleitoral. Nós vamos guardar, nós estamos falando de WhatsApp, de números de telefone de pessoas que estão pedindo socorro, porque não aguentam mais. É injusto você estar com a máquina administrativa na mão e, em vez de trabalhar para garantir segurança, para garantir educação, você está usando toda a máquina para uma campanha eleitoral. É por isso que o Tribunal Regional Eleitoral proíbe campanhas dentro da máquina administrativa. O funcionário que quer se eleger, ele precisa sair 6 meses antes. E a gente está vendo as pessoas do interior e da capital sendo obrigadas a trabalhar para um candidato que elas não querem, sob pena de perderem o voto, de perderem o emprego. Isso é covarde. Aí eu pergunto de você, é assim que você quer votar nas eleições? É assim que você quer votar no domingo, dia 28? Votar numa pessoa covarde? Votar numa pessoa que está ameaçando pais de família? Quando a gente menciona isso aqui, a gente está simplesmente repetindo que o Tribunal Regional Eleitoral, todos os dias, critica e condena, que é você forçar, você tirar a liberdade do voto. Quando você obriga um pai de família a fazer bandeirada sem ele querer, você está tirando dele a liberdade do voto. Quando você dispara uma fake news mentindo, você está tirando daquela pessoa a liberdade do voto. E isso não está certo. Traz outra mensagem para mim aí, diretor. Traz outra mensagem do WhatsApp, que a gente está tendo que arrumar a mensagem para justamente não tirar, para justamente a gente não expor a pessoa. E olha, eu vou dizer uma coisa para você que tem do outro lado. Ministério Público Federal, os advogados gerais da União, porque é um pleito federal, o Tribunal Regional Eleitoral é federal, a competência. Estamos pedindo, estamos avisando, está tendo irregularidades eleitorais por parte do candidato atual. Nós estamos recebendo o candidato à reeleição. Então a gente está aqui fazendo um apelo para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, para o Tribunal Regional Eleitoral, porque o candidato à reeleição está simplesmente tirando a liberdade do povo de votar em quem ele quer. Nós temos provas, nós temos pessoas que estão aqui reclamando, pessoas do nosso interior do estado, pessoas da nossa capital, se dizendo obrigadas a votar em quem elas não querem, com o emprego ameaçado. Vamos para Parintins, que é um colégio eleitoral, que o candidato à reeleição já perdeu no primeiro turno e parece que vai perder no segundo. Em Parintins não está diferente, os funcionários públicos estão sendo obrigados a trabalhar e divulgar em redes sociais. Isso é uma covardia. Isso é uma covardia. É uma covardia. Olha outro. Mas não só os funcionários, as pessoas envolvidas nos bois caprichoso e garantido. Aí eu pergunto para você, vou pedir aqui. É nesse candidato que você quer votar? É nesse candidato que você vai votar no segundo turno? Um candidato que está forçando pais de família a votar nele sem querer? Então, a gente precisa saber o que a gente quer da nossa vida. A gente precisa entender e escolher um candidato que não ameace as pessoas. Olha, traz para mim o aplicativo do Pardal que eu vou mostrar como é que você faz a sua denúncia. Você baixa o aplicativo do Pardal. Tô vendo ali uma mãozinha, né? Isso aí é a explicação que foi dada na matéria da Patrícia de Paula. Você abre o Pardal. Olha aí. Faz todos os procedimentos passo a passo. E aí você pode denunciar. Então, quem está no interior, denuncie. Denuncie essa coação. Quem está aqui na capital, denuncie. Não se deixe levar. Não se deixe enganar. O voto é seu. Nós passamos anos lutando pelo direito de voto. Nós tivemos uma ditadura. A gente não pode simplesmente entregar nosso voto desse jeito. Ninguém é obrigado a trabalhar sem a ideologia política que bate no seu coração. Isso não pode acontecer. A gente não pode ser obrigado a trabalhar para um político que a gente não quer, sob a ameaça do nosso emprego. Coação, isso está ilegal, isso é criminoso, isso não pode acontecer. Tem mais mensagem aqui na tela, roda para mim. Capital, SPA Joventina Dias. Diretora, enche a tela para todo mundo ver. Olha, no SPA Joventina Dias, a diretora chama os funcionários para fazerem bandeirada todo fim de semana. Às vezes tira funcionário que está de plantão para deixar de atender a pessoa. Olha isso que grave. Para poder fazer bandeirada para o governo.
O funcionário está lá no plantão, obrigado a fazer bandeirada para o atual governo, desesperado. Infelizmente, a gente vê desesperado. O que eu tenho para dizer para você? Denuncie pelo Pardal, nosso aplicativo que está aí. Vá até o Tribunal Regional Eleitoral, o aplicativo do Tribunal Regional Eleitoral, nosso porque é de todos os cidadãos. Quando eu falo nosso aqui, eu estou falando meu como cidadão. Esse aplicativo é meu, esse aplicativo é do Carlinhos, esse aplicativo é do Tony, esse aplicativo é até da nossa câmera robô. Mas é aplicativo de todos. É do Rui. Ah, é o Rui que tá ali, não é o Tony não, é o Rui. Que o Rui me ligou cedo hoje, né? Pra me oferecer queijo. Olha, o Rui também tem um aplicativo. O aplicativo dele é o Pardal. O meu aplicativo é do Pardal também, é meu. Eu sou cidadã, eu sou eleitora. Eu não posso deixar que ninguém segure no meu braço. Ninguém vai segurar no meu braço pra dizer A, B ou C pra mim. Eu vou votar em quem eu quiser. Em quem eu quiser. E não sou obrigada a trabalhar pra ninguém também se eu não quiser. Eu não sou obrigada a trabalhar para ninguém se eu não quiser. O cidadão tem que ter liberdade. O cidadão tem que ter segurança do que quer da sua vida. Não é justo. Não é justo. Detran também. Também no Detran. Cadê? Traz para mim. Bom dia. Passando para avisar que funcionários públicos do Detran são obrigados a trabalhar agora, sábado, para a eleição. Para fazer campanha no sábado, que é proibido. Que é proibido. É proibido. Então eu pergunto para você aqui, para a gente encerrar isso aqui. Isso aqui a gente vai deixar tudo guardado para uma possível manifestação aí do Tribunal Regional Eleitoral. Não se deixe levar, funcionário público da capital e do interior. Ó, você tá vendo aqui do lado, ó? Esses verdinhos aí, ó, é tudo mensagem chegando o tempo todo. Tá vendo piscando aí, ó? A gente não tem como abrir o local ali, o quadradinho, para não expor os telefones, que a gente tem que manter o sigilo dos telefones. Mas é um absurdo. Então escolha com coerência, não escolha quem dispara fake news, não escolha quem está ameaçando pais de família com o emprego deles. Não escolha. Então a gente está vendo aí que é uma situação que cada um vai escolher de acordo com a sua consciência. Cada um vai escolher de acordo com a sua consciência. Se a sua consciência mandar votar em A, se a sua consciência mandar votar em C, ou B, ou D, ou o que quer que seja, vote. O voto é seu, mas escolha com a certeza na sua cabeça de que você está votando em alguém justo, alguém que está fazendo tudo certo e que vai fazer tudo certo pelo governo. Então, escolha com consciência. 11 horas e 47 minutos, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.